Hoje, finalmente, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência de leitura com O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Essa é mais uma leitura que fez parte do projeto 1001 Livros. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como foi ler O Vermelho e o Negro do Stendhal, essa leitura que está recomendada no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Então, além de ganhar um comentário lá no blog, vai ganhar também uma versão em vídeo aqui pro canal, já que eu tenho uma playlist específica desse projeto, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também já vou avisar no começo desse vídeo que esse foi um dos livros que eu mais demorei para ler, levando em conta desde que eu comecei, o tempo que ele ficou parado e depois quando eu concluí deu mais de um ano nesse período todo. Então com certeza eu já falo para vocês que isso prejudicou e muito a minha leitura, mas no final das contas foi um livro que eu achei bem interessante. O cenário do livro é a França de 1830 e o personagem principal de O Vermelho e o Negro é o Julien Sorel, um jovem que é filho de uma família humilde de carpinteiros e que vê na religião uma forma de ter uma vida independente e de, quem sabe, aí ter um status de vida que acompanhe a sua inteligência e a sua competência. Eu encarei essa leitura, gente, em 3 partes separadas e é assim que eu vou começar compartilhando com vocês como é que foi conhecer a história do Stendhal. A primeira parte desse livro é quando Julien vai ser professor dos filhos do prefeito da cidade. E aí nessa parte a gente tem a apresentação do personagem, ou pelo menos um panorama geral de quem o Julien é, assim como a apresentação inicial de parte da sociedade francesa e de como as coisas acontecem por ali. Entre esses temas, estou aqui como sempre com o meu caderno. Nessa primeira parte, entre os temas mais relevantes estão o aumento da fortuna através da política, que é um dos casos, né, desse homem onde o Julien mora e educa os filhos, uso da religião para ascensão pessoal, que é o caso do próprio personagem principal que está aí tentando então essa vida, o casamento por interesse, a troca de favores e, por fim, o adultério, que é provavelmente o tema mais relevante dessa primeira parte do livro, porque é a partir dele que literalmente a cabeça do Julien começa a ser desgraçada. O segundo trecho desse livro é quando o Julien vai para o seminário e vai acontecer uma coisa ali bem complicada nessa primeira família que ele vive e ele acaba indo então para o seminário. Essa segunda parte da história tem então novamente a apresentação do ambiente, dos líderes, de como esses meninos vivem ali no seminário. O Julien não se encaixa em nenhum grupo, nem no grupo dos abastados, nem no grupo dos pobres. Ele também não tem muito interesse em se aproximar desses garotos, mas passado esse primeiro tempo ali no seminário, ele percebe que a vida dele vai ser extremamente complicada se ele não tiver amigos e se ele não tiver ninguém para conversar, para confiar, enfim, para poder compartilhar qualquer coisa que ele esteja pensando. Nessa parte, alguns dos temas relevantes que o Stendhal desenvolve, usando ali o seminário como cenário, é a fuga da pobreza. Vários desses meninos que estão no seminário com Julien são extremamente pobres e vê nessa carreira uma forma de mudar a vida, assim como o crescimento, né, e a ascensão social, terras, títulos e a influência política. Na verdade, nesse trecho fica bem evidente que poucos ou nenhum daqueles garotos que estão ali estão na carreira religiosa por gostarem dela, ou por acreditarem em Deus, por verem esse como o caminho certo a seguir. Todos eles têm outros tipos de interesse para ver na religião uma forma de escapar das suas vidas anteriores ou de ascender socialmente. E depois de vários percalços nessas 2 primeiras partes do livro, a gente chega então na terceira parte do livro, quando o Julien, já formado, já saído do seminário, se torna o secretário pessoal de um marquês. E na linha do tempo, assim como na cronologia social do personagem, esse é o posto mais alto que ele chega no decorrer da história. E o mais peculiar disso é que o Julien se envolve com a filha desse marquês. E aí é que as coisas vão descambar de vez para a vida desse personagem. Bom, gente, vocês perceberam que eu fiz algumas anotações bem dinâmicas, porque já faz um bom tempo que eu concluí essa leitura e também porque eu demorei bastante para ler o livro. Outras informações que eu esqueci de comentar aqui no blog, assim como citações
de Vermelho e Negro eu vou acrescentar lá no blog, que vai ter uma versão escrita também dessa experiência de leitura. Mas eu acho que um grande porém que eu tive com essa história, como eu já antecipei antes, foi ter demorado muito para ler, e embora eu tenha lido boas quantidades de páginas, sempre que eu pegava o livro, eu fiquei aí períodos de até 3 meses sem dar sequência nessa história. Então, muitas vezes eu tinha que reler ali parte do capítulo final para relembrar onde o personagem estava, o que estava acontecendo. E aí, gente, eu vou pro gancho do segundo motivo de talvez esse livro não ter sido um favorito. Quando eu estava mais interessada em saber dos pensamentos do personagem, existe uma troca de cenário. E nessa troca de cenário, que é mais ou menos aí essas 3 partes que eu comentei com vocês no início do vídeo, a gente tem novamente a apresentação de todos os personagens que compõem aquele local, da hierarquia, como é que vai ser a rotina do Julien. Então, em determinados momentos eu queria estar na parte mais dramática do personagem, sabendo como e quando ele tomaria alguma atitude para mudar essa situação, mas o autor estava descrevendo ali novos personagens e novos cenários. Aliás, os personagens desse livro, gente, são muito humanos e talvez por isso na maioria um pouco detestáveis, porque no fundo a gente não tem apreço por nenhum deles e não torce exatamente por nenhum desses personagens, embora há situações e situações do decorrer do livro que especificamente a gente espera que não aconteça nada ruim, mas não é uma história que a gente torça incansavelmente para algum deles. Seguindo nessa ideia, o próprio personagem principal, não sei se dá pra considerar o Julien um anti-herói, não foi assim que eu vi ele, mas teve momentos do livro que eu concordei totalmente com as situações que o autor colocava para esse personagem, em outros momentos eu achei totalmente desnecessário ele levar o Julien ao limite de uma situação, principalmente mental, eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco, para provar um ponto ou para mostrar como a mente humana, mesmo sabendo qual é o caminho correto, muitas vezes acaba escolhendo o caminho errado. Também sobre isso é bem impressionante a falta de atitude ou até de poder do Julien em decidir seu próprio destino. Então, desde o começo da história, até por não haver muita simpatia do pai em relação a ele, ele se vê forçado a sair de casa e a meio que caminhar com as próprias pernas. Talvez por isso um dos embates principais da história seja o Julien ao mesmo tempo ser um garoto, um jovem frio, extremamente inteligente, que sabe muitas vezes ocultar os seus verdadeiros interesses e opiniões para não chocar as pessoas ao redor, em contraste com aquele Julien que pensa que todo momento alguma pessoa está tirando sarro dele, considerando ele inferior, porque ele não tem títulos, porque ele não é de uma linhagem, e o que ele pode fazer para que essas pessoas o respeitem. Então esses dois paralelos, sem dúvida, em relação ao personagem principal, essa ambiguidade dele são, ou é, um dos temas que eu mais gostei da história. A hipocrisia da sociedade francesa também é um ponto bem relevante em vários momentos do livro e de várias formas diferentes o autor expõe isso, seja pela analogia da religião, como algumas pessoas se comportam na frente e atrás, seja pelos casamentos de interesse, seja pelos interesses políticos das pessoas que mudam de opinião e mudam de lado conforme cada um vai beneficiar mais o outro. Esse também eu acho que é um aspecto que o autor faz questão de frisar em vários momentos do livro, embora reflita a sociedade francesa do século XIX, tem muita coisa. Aliás, a maioria dessas reflexões de uma maneira ou outra adaptadas servem ainda pra gente pensar a sociedade contemporânea. E por fim, o último ponto que eu quero destacar dessa experiência de leitura com o Vermelho e o Negro é realmente a obsessão, o ego desse personagem. Mais uma vez, ressaltando, o Julien em vários momentos do livro reflete sobre a situação em que ele está inserido e sabe qual é a melhor decisão para não se indispor com ninguém, mas pelo ego dele, por essa impressão de que todas as pessoas sempre tentam descontar nele ou colocar ele como responsável de tudo, ele acaba tomando atitudes impensadas ou ele acaba se comportando de maneiras que ele não vai ter como reverter as consequências depois. E é exatamente isso que leva o personagem à ruína. O Vermelho e o Negro foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito, lamento por ter esperado e ter tido tantos hiatos durante esse livro, mas sem dúvida é uma história que eu recomendo, principalmente para quem gosta de ler livros clássicos, para quem gosta de ler autores franceses também, para quem tá aí fazendo o projeto 1001 como eu sei que uma galera, adora pegar sugestões. Eu, na verdade, gente, esse ano tem acontecido uma coisa curiosa. Tem vários livros que eu li, fui dar uma conferida e estavam no 1001, diferente de outras
épocas que eu vou lá conferir o que eu tenho na estante para ler. Esse ano tem sido mais escolhendo leituras aleatórias e depois descobrindo que elas estão lá no 1001. Então, se tu faz o projeto também, acho que é um livro que vale encarar. Diferente de mim, tenta aí fazer um cronograma de leitura que tu consiga avançar pelo menos um capítulo por semana para não ficar tão distante da história, porque é um livro que realmente precisa de atenção, precisa que a gente lembre de certos acontecimentos que vão ter conexão com outras, né, coisas no futuro da história. Então, teve aí esse ponto negativo, mas foi uma leitura que eu dei 4 estrelas lá no Scooby, foi um livro muito bom, que eu gostei muito de ter lido, me deixou ainda mais dividida entre gostar dos autores franceses ou não, e para quem gosta de pensar a sociedade, também eu acho que é uma boa escolha. Então é isso, gente, pro vídeo de hoje. Estou muito feliz de finalmente ter riscado esse comentário da minha pauta. Eu pensei inicialmente em fazer um vídeo mais longo, mas como foi uma leitura aí bem espaçada e que eu já tô devendo esse vídeo há algum tempo, eu resolvi escolher por algo mais dinâmico. Comenta aqui embaixo se tu já leu O Vermelho e o Negro, se tu tem interesse em ler ou conhece alguma outra obra do Stendhal, enfim, outros escritos dele. E comenta aqui embaixo também que outra leitura tu me sugere aí, principalmente falando aqui dos franceses. Com certeza deve ter muita coisa aí no 1001 para eu conhecer de lá também. É isso então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!